Evangelho do Cristo não basta apenas ser compreendido, tem que ser vivido em todo o seu esplendor. E para darmos o primeiro passo nesse aprendizado, comecemos pelo nosso lar. Os esclarecimentos e sugestões desta obra visam colaborar na implantação do estudo sistemático do Evangelho, através das obras da codificação de Allan Kardec. E quanto aos resultados, desde que praticados com fé, determinação e amor, terão morada definitiva em nossos espíritos. O Evangelho no Lar. Prática e vivência espírita. Texto: Humberto Pazian. Narração e produção: Cido Tavares. Boa Nova Editora. Prefácio. Recebei-nos em vossos corações. Paulo, 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 2. Há séculos, a humanidade discute as ideias de Jesus. De pontos de vista variados, muitas religiões e seitas surgiram e surgem a cada época. A moral ensinada e exemplificada pelo Cristo de Deus, reforçada pelos seus emissários, que periodicamente reencarnam em nosso planeta, ficou sempre muito além de ser uma realidade na vida geral. Durante muito tempo, homens e mulheres de boa vontade, não encontrando nas filosofias e religiões existentes as respostas às suas dúvidas e o consolo ao seu sofrimento, encontraram grandes provações e necessidades no caminho de suas existências. Mas, como tudo que o grande mestre profetizou realizou-se, chegaria em meados do século XIX o momento da grande mudança, na qual os povos ouviriam de todos os cantos do planeta a voz dos Espíritos, o Consolador prometido por Jesus, trazendo uma nova e mais clara interpretação de seus ensinamentos, adequada ao atual estágio evolutivo da humanidade. Passados os primeiros momentos nos quais o mundo espantou-se com as comunicações espirituais e as diversas manifestações mediúnicas que as acompanharam, chegara o momento de implantar-se definitivamente a mensagem do Cristo em nossos espíritos eternos. A vida espiritual já é uma realidade para muitos. A ciência humana começa a dar os primeiros passos no estudo dos fenômenos da vida após a morte. As religiões contrárias à ideia da imortalidade mudam e amoldam suas interpretações das escrituras sagradas em face do novo entendimento. E as novas gerações encarnam preparadas para assimilar essas verdades. Assim como o Mestre tão bem ensinou, e as duras provações que a humanidade terrestre tem passado confirmam: só o conhecimento não basta. Só o intelecto e a razão não são suficientes para adquirirmos as chaves que nos abrirão as portas da felicidade para a vida eterna. É necessário que trabalhemos e aprimoremos os nossos sentimentos, e a caridade e a fraternidade serão os veículos que nos transportarão aos locais virtuosos do além. O Evangelho do Cristo não basta apenas ser compreendido, tem que ser vivido em todo o seu esplendor. E para darmos o primeiro passo nesse aprendizado, comecemos pelo nosso lar, repartindo com nossos familiares, companheiros de jornada evolutiva, as bênçãos que fluirão desse manancial de vida, luz e amor. Os esclarecimentos e sugestões desta pequena obra visam colaborar na implantação do estudo sistemático do Evangelho, através das obras da codificação de Allan Kardec. E quanto aos resultados, desde que praticados com fé, determinação e amor, terão morada definitiva em nossos espíritos. O princípio. E saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu amado filho, a ele ouvi. Lucas,
capítulo 9, versículo 35. É bem difícil, em nosso atual estágio evolutivo, compreendermos como tudo começou. Teorias, tanto religiosas como científicas, não faltam. O mistério da vida ainda permanecerá por muito tempo oculto ao nosso entendimento, e embora as incertezas sejam em grande número, de um fato pelo menos todos temos certeza: existimos. Podemos até afirmar que a vida material é uma grande ilusão dos sentidos, mas em nosso íntimo sabemos que há algo real, algo que é imortal, que está intimamente ligado ao Criador, nossa alma. Durante muitos séculos, essa essência do ser tem sido estudada e meditada por muitos místicos, filósofos e religiosos de várias correntes do pensamento. Muitas dúvidas, muitos porquês e aquelas antigas perguntas: de onde viemos, quem somos e para onde vamos? Finalmente, tornaram-se acessíveis ao nosso entendimento pelo advento do Espiritismo. Para chegarmos, entretanto, a esse estágio, muito tempo decorreu, pois desde o início da humanidade, o Criador tem nos enviado inúmeros mensageiros, portadores de verdades sempre relativas às necessidades e ao conhecimento da época. Mas foi com Jesus, o Cristo, que os segredos da vida eterna nos foram realmente desvendados. Toda a sua vida em nosso meio foi dedicada a ensinar e exemplificar o amor universal em seu inteiro esplendor. Em sua divina humildade, cada pequeno gesto transmitiu-nos uma infinidade de lições. Cada palavra, uma chuva de bênçãos. O colégio apostolar, formado pelos seus mais íntimos discípulos, que com ele estiveram no período final da sua existência terrena, perpetuaram suas mensagens e ensinamentos, anotando os fatos e feitos que julgaram mais importantes preservar e divulgar. Após o drama da crucificação de Jesus e do glorioso ressurgimento perante seus discípulos diletos, dando a comprovação irrefutável da vida após a morte física e de tudo mais que havia ensinado, alguns desses discípulos fizeram anotações em pergaminhos da época, procurando reproduzir para os séculos futuros os ensinamentos do Mestre querido. Muitos indivíduos, nos primeiros séculos da era cristã, afeiçoaram-se aos ensinamentos do Mestre Jesus, através da leitura desses escritos originais, que multiplicaram-se, dando origem a uma infinidade de cópias das anotações de seus primeiros discípulos, bem como a de adeptos posteriores, que, embora não tivessem convivido pessoalmente com o Mestre, procuravam colaborar com a grande obra de disseminação de seus ensinamentos, reproduzindo as anotações e procurando viver de acordo com elas. Formaram-se então, com o auxílio de veneráveis emissários do Cristo, os primeiros agrupamentos de estudo e trabalho cristãos. Reuniam-se periodicamente para o estudo dos ensinamentos de Jesus, fortalecendo, instruindo e amparando todos aqueles que compareciam aos pequenos núcleos evangélicos. O auxílio do alto se fazia presente através de médiuns abnegados, trazendo mais luz a todos os participantes nesta primeira etapa do movimento de evangelização das criaturas. Foi uma época muito conturbada e difícil, na qual contrastaram-se as grandes carnificinas nas arenas romanas, com os extermínios em massa daqueles que abraçavam a causa cristã, com o exemplo de um grande número de almas angelicais que deram seu testemunho de fé e amor aos princípios ensinados por Jesus, sendo-lhe fiel até os últimos momentos da vida terrena. Após esse período de turbulência, apesar da oponência dos líderes políticos e religiosos da época, o cristianismo cresceu e tornou-se um movimento de grandes proporções.
o desvio. Vê, pois que a luz que há em ti não sejam trevas. Jesus. Lucas, capítulo 11, versículo 35. O grande Império Romano, que até então tinha sido o maior agressor do movimento, percebeu a extensão e importância do mesmo, pois entre os seus mais elevados e cultos cidadãos já havia simpatizantes da doutrina e muitos deles tornaram-se militantes da mesma. Decidiu então aceitar a mensagem cristã e torná-la uma religião organizada, que pudessem ter sob controle. Começava aí a deturpação dos ensinamentos do Cristo, de acordo com as conveniências do Estado e da Igreja formalizada. De todos os manuscritos originais que relatavam as inúmeras passagens e ensinamentos do Mestre, selecionaram somente 4: o de João, Mateus, Marcos e Lucas, considerando-os autênticos e sendo adotados até hoje, conhecidos como o Novo Testamento ou o Evangelho. Todas as demais anotações foram desprezadas. Outras reuniões ou concílios foram realizados através dos tempos, trazendo modificações que cada vez mais se distanciavam dos ensinamentos originais de Jesus. Seus sacerdotes ou discípulos abandonavam a antiga simplicidade dos pioneiros cristãos, ostentando-se com ouro e prata, e muito longe se encontravam da verdadeira humildade. As manifestações e o intercâmbio com o mundo espiritual foram vetados, cabendo somente ao seu representante máximo aqui na Terra ser considerado o único capaz de receber do alto as elucidações de que todos necessitavam. Perdendo a simplicidade e o sentimento que marcaram o início do cristianismo e ligando-se cada vez mais às ilusões do poder e glória humanos, o movimento distanciou-se dos desígnios divinos, transformando o Evangelho em algo confuso e inacessível ao homem comum. Seguiu-se um período negro em nossa história, no qual perseguições, calúnias, mortes e toda sorte de perversidade foram cometidas utilizando-se o sagrado nome de Jesus. E mais uma vez, a humanidade sentia-se órfã de Deus. Cabe aqui ressaltar que, sendo nós conhecedores da lei da reencarnação, devemos meditar sobre o fato de que, em vidas passadas, possamos ter sido nós mesmos os sacerdotes que desvirtuaram a doce doutrina do Mestre, e talvez os terríveis tribunais inquisitoriais do passado, onde almas santas e devotadas foram supliciadas, tenham tido a nossa ajuda. Nossa tarefa, então, não deve ser a de julgar, apenas a de analisar os fatos, para que nunca mais nos desviemos do caminho reto que o Mestre Jesus nos mostrou.